Capítulo 15. O mês de setembro foi passando lentamente. Só se ouvia contar que combatiam em todas as frentes, em todas as fronteiras, em todos os setores. Em toda parte a tristeza, a aflição, a falta de notícias. Os corações fechados, as fisionomias preocupadas. Os olhos fixos no alto procurando a esperança, e a esperança acenando ao longe, como um véu branco a se agitar na distância, tão longe e tão tênue como se fosse desaparecer ou fosse inatingível. Um véu agitado por vento incerto. As horas lentas, os dias longos, as noites sem fim, marcando o tempo que não passava. Setembro. Soldados feridos em todos os hospitais. Soldados mortos. E as rosas dos jardins paulistas enfeitando túmulos. Túmulos cheios de rosas, olhos cheios de lágrimas, lábios cheios de orações. As esperanças caindo uma por uma como folhas mortas. Dor, angústia, desalento. Névoa no céu e na terra, nos olhos e nas almas. Desilusão. Uma tarde, um soldado trouxe uma mensagem à nossa casa. Isabel ficou com ela na mão e depois me disse com voz trêmula. Avisaram que Carlos está no hospital militar do Brás, ferido. Olhamo-nos um instante sem compreender. Depois perguntei aflitamente, sem saber o que falava, para ter tempo de firmar. Quem, Carlos? Onde? Carlos mesmo? Gravemente? Acalme-se, mamãe. Disseram que está levemente ferido. Está no hospital do Brás, aqui em São Paulo. Quem avisou? Isso é mentira. Se estivesse levemente ferido, viria para casa. Onde é o hospital do Brás? Vamos embora. E saí correndo para pôr o chapéu, enquanto Isabel também se preparava rapidamente. Tomamos o bonde e levamos mais de uma hora para chegar lá. Quando entrei no jardim do hospital, nem sei como minhas pernas caminhavam, pois os mais tristes pressentimentos vinham-me à cabeça. Só me lembro que andamos atrás de uma enfermeira por um caminho interminável. Passamos por um lugar coberto, depois por um lugar descoberto, depois entramos na outra ala do hospital. Atravessamos uma sala, duas salas, passamos um corredor e chegamos a uma enfermaria. Vi todas as camas ocupadas. Um sol triste entrando através de duas janelas abertas. Cheiro de remédios, de desinfetantes, enfermeiras de branco, sussurros de vozes, vidros sobre algumas mesinhas, uma bandeja esquecida num canto, um ambiente pesado. Algumas cabeças voltaram-se para nós, olhos admirados e surpreendidos. A enfermeira mostrou. É aquele lá, o quinto à direita. Quando divisei o rosto de Carlos, muito pálido, mas risonho, numa das últimas camas perto da janela aberta, senti um alívio e pensei que ia chorar. Apertei as mãos dele entre as minhas e ele perguntou com um sorriso nos lábios muito brancos. Assustou-se muito, mamãe? Muito. Então, como foi? Quando ele me explicou que tinha um estilhaço de granada no peito, perto da clavícula, e não tinha outro ferimento, senti maior alívio e tive vontade de falar alto. Fazer qualquer coisa, rir, levantar, sair correndo, fechar a janela, abrir outra vez, mover-me, enfim. Mas fiquei ali parada, olhando para ele, e vendo-o sorrir e falar. Conversou alegremente, dizendo que logo iria para casa. Apareceu uma enfermeira trazendo uma bandeja com café e pão. Quando se sentou na cama e começou a comer com vontade, chorei. Mas ele riu, acariciando minha mão. O que é isso? Agora que estou bom, lembra de chorar, mamãe? Então falei que tinha sofrido tanto nesses longos meses de guerra que nem sei como ainda vivia. Carlos sorria para Isabel e para mim. Depois perguntou alegremente. Essa menina está com juízo agora? Isabel abaixou a cabeça e começou a disfarçar, brincando com a bolsa. Respondi. Naturalmente. Ela compreendeu em tempo e tudo vai bem. Carlos riu-se mais e pediu umas frutas quando voltasse. Algumas laranjas e algum docinho também. Meia hora depois saímos e fui procurar a enfermeira-chefe para saber melhores notícias. Ela disse que fariam uma pequena operação logo que ele estivesse mais forte e podia então voltar para casa. Estava muito enfraquecido, mas não era nada grave. Fora muito feliz.
Fomos embora e voltei no dia seguinte. Só vivi esperando a hora de visita para ver Carlos. Levava frutas, doces que fazia todos os dias. Inventava coisas para levar ao meu filho. Não pensei mais na Revolução e nem me importei quando acabou. Um dia Isabel me contou sobre o armistício e respondi: estimo muito, chega de morrer gente, já era a hora. E dizendo isso, saí com meu pacotinho a caminho do hospital. Um dia encontrei Carlos pronto para voltar para casa. Tiraram o estilhaço sem novidade. Levei-o de automóvel. Foi uma festa. Dona Genu e toda a família vieram vê-lo logo, assim como as outras vizinhas. Carlos se via rodeado como um herói e tinha que contar tudo, com todas as minúcias. Contava que durante dias e dias só comia pão de guerra, porque não havia outra coisa. Como a trincheira era na beira do Rio das Almas e o pão às vezes estava duro como pedra, arranjavam uns barbantes compridos, amarravam o pão na ponta do barbante e jogavam no rio. Quando o pão estava bem inchado, puxavam e comia. Havia exclamações de dó. Que horror, que horror! Não havia outra coisa? E café? Eu perguntava, e feijão com arroz? O oficial que visitei em Itapetininga me disse que comiam feijão com arroz. Tinha feijão cozinhado com arroz, misturado, pão e café. Contava que dormia no chão do fundo da trincheira e ficavam dias e dias sem pôr a cabeça para fora. Uma noite contou o caso da metralhadora. Um oficial chamou e mais um outro para assentarem uma FM num certo ponto estratégico. Foram se arrastando durante a noite, esconderam a FM entre galhos de árvore e ficaram ali, esperando o momento oportuno. Carlos falava rodeado de ouvintes. Assestamos a bicha na direção deles e costuramos. A FM funcionava que era uma beleza. Vimos uns fugirem e outros tombarem. Foi sucesso. Mais tarde eles voltaram e jogaram granadas sobre nós. Não deu resultado. Nós continuamos nosso jogo vários dias. No terceiro ou quarto dia, não lembro bem, íamos revezar para vir outra turma quando o oficial foi costurado no peito. Nem gemeu. Meu companheiro e eu abaixamos e ficamos quietinhos, porque as balas cantavam nas nossas cabeças. O oficial só virou de lado e morreu. Esperamos a noite e voltamos para a trincheira, resolvidos a ir buscar o corpo do oficial no dia seguinte. Quem diz? Os diabos descobriram onde estava a metralhadora e não deixaram ninguém chegar perto. E o corpo do nosso companheiro ficou lá, apodrecendo. No quinto dia, o capitão Saitiro, como chamávamos na turma, valente como o diabo, disse: isso não pode ficar assim. Quem quer vir comigo? Eu e mais 2 camaradas nos oferecemos. Então fizemos uma cobra, um segurando nos pés do outro. Fomos nos arrastando até chegar onde estava o corpo. O Saitiro ia na frente. Pegou o cadáver pelo pé e foi puxando. Eu puxava Saitiro pela perna, outro puxava minha perna, até chegar na trincheira. Assim trouxemos o morto para enterrar. Não digo nada, faltava um braço no coitado. Isabel deu um grito agudo e cobriu o rosto. Dona Genu fez o sinal da cruz apressadamente. Credo, que coisa horrorosa! E depois? Depois enterramos o camarada no fundo da trincheira e lá ficou, bem quietinho. Ficávamos em silêncio, a sombra da morte pairando na roda. Vinha outra história. Havia no nosso batalhão um rapazinho muito bom, muito religioso e delicado. Tinha o rosto redondo e corado, a pele tão lisa e fina como a de uma moça. A mãe era portuguesa, e como ele falava com sotaque português, nós o apelidamos de Portuga. Todas as vezes que havia perigo, ele dizia: valha-me Deus, valha-me Deus. Nós perguntávamos: está com medo, Portuga? Não, respondia. Estou lembrando Deus para quando eu bater na casa dele, não demorar a abrir a porta. Qual, Portuga? Você não morre assim à toa. Mas um dia o Saitiro pediu uma turma boa para tirar um ninho de metralhadora do inimigo. O Portuga foi um dos primeiros que se ofereceram. O serviço era perigoso. Precisava calma e coragem. Esperamos anoitecer e foram o Saitiro na frente se arrastando. Depois um outro camarada. O Portuga e mais outros 2.
Levavam os bolsos cheios de granada de mão e os fuzis a tiracolo para cobrir a retirada depois da façanha. O inimigo quieto, parece que estava dormindo. Tudo foi indo bem. Quando estavam a poucos metros e o sai-tiro deu ordem de avançar, levantaram e jogaram as granadas. Pegaram de surpresa. Os que guardavam a metralhadora caíram. Apareceram logo outros e começaram a pipocar. Mas naquela confusão, o sai-tiro e um camarada conseguiram roubar a FM e correr. Os outros continuaram a atirar com os fuzis e a recuar para dar tempo dos companheiros chegarem na trincheira. Nesse instante, viram o Portuga cair. Apesar da escuridão, o companheiro percebeu que era ele pelo valha-me Deus. O companheiro procurou levantá-lo. Coragem, Portuga, falta pouco. Ele riu e respondeu, hoje é o dia de me receberem. Não perca tempo comigo, camarada. Outras balas choveram perto. O companheiro disse para um outro, ajude a levar o Portuga. Vieram outros em auxílio e começaram a atirar por cima das cabeças para os inimigos não se aproximarem, enquanto arrastavam o camarada ferido para a trincheira. Vimos então que ele estava ruim mesmo. Saía sangue da boca e tinha um ferimento feio no peito. A farda estava vermelha de sangue. Arranjamos uma cama para ele e o médico do batalhão começou a examinar e fez sinal que nada adiantava. O coitado estava morrendo. Vimos então que ele rezava. Estava lívido, os olhos meio embaçados e dizia, livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Repetia só isso. Eu acho que esqueceu o resto. Livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Um outro disse, vamos rezar desde o princípio, camarada. E começou bem devagar e bem perto dele. Mas acho que ele nem ouvia mais. Era só, livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Nem entendia mais nada, nem olhava para nós. As lágrimas corriam sem cessar dos seus olhos e nós enxugávamos. Quando não era um, era outro companheiro perto dele. Custou morrer. Creio que foi hemorragia interna. Eu não assisti o fim, mas me contaram que ele disse, valha-me Deus, minha mãezinha. Um camarada que gostava muito dele ficou danado e começou a xingar a revolução. É para assistir isso que estamos aqui. Porcaria de revolução. Uma banana para toda esta... Dizia nomes horríveis, com os olhos cheios de lágrimas de dó do Portuga. Era até engraçado. Ficamos a noite inteira guardando o corpo, e no dia seguinte foi enterrado com toda a solenidade. Onde? Na trincheira mesmo. Coitado! E não houve mais feridos nesse dia? Um outro foi baleado na barriga da perna, mas sarou logo. Dona Genu perguntava se tinha matado algum frente a frente. Carlos disse que sim. Um dia matou um negro que chegou quase na boca da FM. Veio vindo, procurando se esconder entre o capim ou atrás dos arbustos. Quando Carlos apontou o fuzil e bum! O coitado só largou o fuzil e gritou, ai, minha Nossa Senhora! Dona Genu fez outra vez o sinal da cruz rapidamente, e Isabel deu outro gemido cobrindo o rosto. Fiquei imóvel, os olhos muito abertos, achando Carlos incapaz dessa maldade. Ele continuou calmo. Guerra é guerra. Se eu não tivesse matado o negro, ele não me matava? Matava. A gente vai lá para matar ou morrer. Então é melhor acabar tudo de uma vez, senão a gente leva fogo. Não sentiu remorsos? Tive muita dor de cabeça essa noite e sonhei com o grito do negro a noite toda. Horrível. Desde esse dia, não quis mais ouvir falar em revolução e pedi a Carlos que não falasse mais nisso. Logo que ele sarou completamente, voltou a trabalhar no banco e recomeçamos então nossa pobre vida. Recebi um cartão de Alfredo pedindo notícias, pois ouvira contar coisas horríveis da Revolução. Continuava nos Estados Unidos, tinha passado mal pedaços, mas agora ia melhor. Já estava um ano ausente. Julinho também escreveu do Rio, muito aflito, perguntando se nos acontecera alguma coisa. Ia sempre bem na loja, dizendo que as possibilidades eram muitas para o futuro. Clotilde veio de Itapetininga e passou meses conosco. Mais uma vez, fomos juntas visitar tia Emília na rua Guaianazes. Titia estava paralítica em todo o lado direito devido a uma congestão que tivera.
Não falava com muita facilidade, mas quando nos viu, não se esqueceu de falar sobre a origem das famílias, porque sabia que Clotilde gostava. Às vezes não podia terminar as palavras porque a língua não auxiliava. Precisava então da prima Adelaide para terminar por ela. Mesmo assim, não deixou de falar. Quando ouviu contar que Carlos combatera no batalhão Borba Gato, tia Emília ficou animada e contou que Borba Gato tinha se casado em Sorocaba em 1726. Prima Adelaide pediu que não falasse tanto, podia fazer mal, mas tia Emília continuou serenamente como se não tivesse ouvido. Borba Gato casou-se com Luzia Leme de Barros. Essa Luzia era filha de... Espere que eu sei. Prima Adelaide sussurrava. Não se esforce, mamãe, pode fazer mal. Já sei, de Inácia de Barros. Essa Inácia foi casada 2 vezes. Do primeiro matrimônio, deixou um filho, e do segundo, deixou 5 filhos. A Luzia do Borba Gato era filha do segundo. Olhou triunfante para a filha e para nós. Pensa que me esqueci? Não esqueço essas coisas. Nós sabemos que a senhora não esquece, mas a questão é que falar muito pode fazer mal. Não faz. Um dos descendentes dele foi Clara de Miranda. Essa casou-se com um filho de nobres portugueses. Chamava-se Francisco de Barros Penteado. Um dos filhos deste casal foi Manuel Correia Penteado. Nasceu aqui em São Paulo. Prima Adelaide procurou interromper. Está bem, mamãe. Vamos agora tomar um leitinho? Tia Emília fez uma careta e começou a tomar o leite sem vontade. Assim que acabou, levantamos para sair, mas ela ainda procurou explicar. Esse Manuel que eu falei teve muitas fazendas, minas de ouro, grandes riquezas, pois esse foi casado com... Prima Adelaide procurou auxiliar. Inácia de Barros? Tia Emília olhou-a revoltada por ouvir tamanho erro. Minha prima insistiu. Depois a senhora lembra, mamãe, não se incomode agora. Esperem aí, que lembro já. Pensa que estou maluca? Casou-se com... Novo silêncio. Clotilde interveio mansamente. Não se esforce tanto, tia Emília. Sua memória é muito boa. Naturalmente, devido à moléstia, ficou um pouco esquecida. Depois volta a tudo. Ela interrompeu. Não estou esquecida. Quem disse que estou? Eu me lembro muito bem. Esse Manuel Correia Penteado foi casado com Beatriz de Barros. E, dando um suspiro de alívio, fechou os olhos, recostando a cabeça no travesseiro. Saímos imediatamente e fomos comentando pelo caminho afora a mania de tia Emília. Clotilde suspirou. Mesmo morrendo, ela vai citando os nomes, as datas dos casamentos das famílias antigas. É mesmo. Olhe que hoje o esforço foi danado. Assim mesmo ela falou direitinho. Vai assim até a hora da morte. Vai. Imagine falando até o último suspiro sobre Borba Gato e sua descendência. Tem graça. A Beatriz de Barro custou a sair, não? Nem fale, eu já estava aflita. Eu também. Assim, conversando, chegamos em casa e, arregaçando as mangas, pusemos aventais e fomos fazer uns doces para uma encomenda. Pouco tempo depois, fomos pela última vez à rua Guaianazes. Tia Emília tinha morrido. Morreu perfeitamente lúcida, falando e recomendando tudo até o último momento. Depois da morte dela, prima Adelaide vendeu a casa e foi morar na fazenda em Campinas. Clotilde voltou para Itapetininga. E quando eu insisti para que ficasse sempre comigo, confessou que preferia morar lá a morar em São Paulo. Sentia-se velha e a velhice pedia-lhe paz e silêncio. Em São Paulo havia muito barulho. Mesmo o ruído das carrocinhas de pão e leite sobre o calçamento das ruas fazia-lhe mal. Queria a paz das cidades do interior, com suas ruas desertas, seu sossego e seus gatos dormindo ao sol sobre os muros. Gostava de sair e cumprimentar todo mundo. Essa história de não conhecer ninguém, nem os próprios vizinhos, não ia com seu temperamento. Gostava de abrir a janela de manhã e cumprimentar a vizinha da esquina, a de lado, a da frente, e perguntar bem alto na rua silenciosa: "Dormiu bem? Nosso galo cantou muito essa madrugada? Não ouviu? Ou então, acertou o ponto de tricô que ensinei ontem? Não? Ora, é tão fácil.
dá 2 laçadas e um ponto à direita. Depois faz o contrário, no fim. Olhe, venha depois do almoço que ensino outra vez. E à tarde fazia uma peregrinação pela vizinhança. Ia ver Nhazinha, que estava com a filhinha doente. Dava um pulo até a casa da Marocas para cumprimentá-la pelo aniversário, dizendo rindo: mais uma rosa no jardim da sua existência, hein, Marocas? Depois ia ensinar o ponto de bala de ovos para a Dona Tuda, que não havia meios de acertar. E assim corria a vida, tão simples, nada de complicações e problemas, nada de correrias, tudo lentidão e paz. Para que pressa? Em São Paulo, não. Todo mundo corria, todo mundo andava depressa para chegar na hora, todo mundo vivia afobado. Corre que o bonde vem vindo. Não tem lugar nesse bonde, temos que esperar outro. Então chegaremos atrasados no cinema? Ah, meu Deus, vamos perder a hora. Quem é a vizinha da esquina? Não sei. Não sabe? Pois não são vizinhos? Somos, mas faz mais de 3 anos que vieram morar aqui, mas não sei quem são. Deus me livre e guarde. Viver assim sem conhecer ninguém é pior que viver num deserto. A sua vida era como um livro em branco. Nenhum traço sentimental para escurecer a brancura imaculada das suas páginas. Nenhum sorriso de amor, nenhum beijo, nada. Vivia apenas para a bondade e para o trabalho. Nos dias de procissão, levantava-se mais cedo, num alvoroço, para enfeitar o andor de Santa Teresinha. Pedia rosas em casa das amigas e enfeitava o altar e o andor com rosas brancas, vermelhas, cor-de-rosa. Quando conseguia enfeitar só com rosas, ficava mais alvoroçada. Dizia, olhando a imagem da santa com olhos ternos e respeitosos: hoje sim, minha santinha, está contente com um montão de rosas? À tarde, num vestido preto muito solene, reservado só para os dias solenes, colocava uma fita vermelha no peito e acompanhava a procissão enlevada, os olhos pregados no andor, os lábios murmurando orações. Santa Teresinha, protegei a nossa família, minhas irmãs, meu cunhado, meus sobrinhos. Protegei meu sobrinho Alfredo, que anda longe, lá pela América do Norte, sabe Deus onde. Meu sobrinho Julinho, que trabalha no Rio de Janeiro. Minha sobrinha Isabel, que tenha juízo e desista de casar com um homem casado. Meu sobrinho Carlos, que continue feliz no banco. Ah, e obrigada por ele ter voltado da Revolução são e salvo. Proteja a miudeza de Olga, que todos tenham saúde. Amém. Assim era Clotilde. À noite, de volta da reza, vinha cansada para casa. Trocava os sapatos pelos chinelos velhos e ia fazer o sobrinho pequeno dormir, enquanto Olga costurava sob a luz da lâmpada da sala de jantar, fazendo roupinhas para outro filho que já se fazia anunciar. Gostava das cidadezinhas quietas, com seus jardins bem tratados, onde nas tardes de domingo a banda de música tocava marchas e dobrados, e o povo passeava de cá para lá, de lá para cá, tranquilamente, serenamente, conversando. Gostava de levar um tijolo de goiabada feita por ela mesma para a Mariazinha do Nico, que tivera sarampo, e no outro dia uns copinhos de geleia de mocotó para a Lolota, que estava com desejo. Sabia tudo o que se passava na cidade, conhecia todos, visitava todos e se interessava pela vida de cada um, como pela sua própria. Risonha e calma, boa e sincera, desfilava de casa em casa, levando um pouco do seu eu para cada um, generosamente. Assim era minha irmã Clotilde. Sua alma singela e boa pedia o silêncio das cidades pequenas, as noites tranquilas sem bondes barulhentos, sem automóveis a toda velocidade, sem desastres horríveis, sem gritos, sem nada. Paz, silêncio, andores enfeitados por ela e Nossa Senhora entre flores, carregada nas procissões, tremendo e sorrindo para a multidão. E um dia arrumou as malas e partiu, dizendo que São Paulo só de vez em quando. Preferia sua cidade quieta e boa, onde os gatos se espreguiçam nos muros das ruas silenciosas
e onde podia abrir a janela e gritar para a vizinha da esquina num cumprimento sorridente: Bom dia! Não ficou cansada ontem na procissão? E que mundão de gente, hein? Nesse mesmo ano, no dia do meu aniversário, recebi de Clotilde 3 caixinhas de figos secos, 3 tijolos de goiabada, pedindo desculpas, porque dessa vez saiu puxa-puxa, e 3 latinhas de doce de marmelo. Olhei tristemente pensando. Quem havia de dizer? Somos apenas 3, e éramos 6. Esse ano se findou, veio outro. Esse outro foi tão cheio de acontecimentos e imprevistos que encheu minha vida. Vivi muito esse ano e os poucos cabelos pretos que me restavam tornaram-se brancos. As rugas cresceram mais na minha face e continuei sem os dentes da frente porque o dinheiro que eu tinha reservado para isso foi gasto com a doença de Carlos. Em meio das minhas atribulações, levantava os olhos para o céu procurando encontrar alívio. Sentia às vezes como se fosse levada por uma torrente tão impetuosa que por mais que eu me debatesse e procurasse me segurar em qualquer coisa para não ser arrastada, continuava a me levar, a me arrastar para não sei onde. Era um turbilhão que me puxava e eu dizia: nada mais importa agora, porque o pior já aconteceu. Mas não se deve dizer isso, porque depois vemos que ainda pode ser pior, como aconteceu comigo. O ano começou com uma alegre surpresa. Julinho veio passar 3 dias conosco para contar que ia casar com Maria Laura, a filha do patrão. Contou que desde que chegara ao Rio gostara dela. Era ainda menina de colégio e quando vinha nas férias andavam sempre juntos. Nos domingos de sol iam os 2 para a praia e ficavam deitados sob um grande guarda-sol, listas brancas e verdes fazendo projetos na areia. Depois nadavam lado a lado em grandes braçadas para apostar quem nadava mais depressa. E quando voltavam e deitavam de novo na areia, riam alto, felizes de amor, a água escorrendo dos seus corpos molhados. Sempre se compreenderam muito bem. E agora que ela estava moça e ele firme na loja, com um belo futuro à sua frente, queria que eu desse meu consentimento para o noivado. O casamento realizar-se-ia 1 ano depois. Tirou da carteira com todo cuidado um retratinho da moça e me mostrou. Era um rostinho mimoso e simpático. Nesse dia e no dia seguinte, até o momento de Julinho embarcar, só se falou no noivado e em Maria Laura. Embarcou de novo, dizendo que só voltaria casado, e foi com minha bênção, sacudindo a mão no ar, a felicidade estampada em seu rosto risonho. Uns tempos depois escreveu que estava noivo e toda a família de Maria Laura estava contente com o noivado. Pensei em juntar dinheiro desse dia em diante para dar um bom presente de casamento ao meu Julinho. Comecei a reparar que Isabel vinha muito tarde para casa. Perguntei o que havia e ela me respondeu que tinha serviço extra todos os dias. Pedi a Carlos que investigasse e um dia ele me disse: Mamãe, Isabel está namorando outra vez. Não é possível, filho. Depois de tudo que houve, de certo não é o mesmo, não pode ser. É o mesmo sim, conheço muito bem. O que vamos fazer então? Vamos chamá-la pela última vez e dizer umas boas verdades. Se não atender, que leve a breca. Não me importo mais. Ela não é criança, tem 20 anos. Que diabo, já é tempo de saber. Já é tempo de saber o que faz. Nessa noite tivemos uma discussão tremenda com Isabel. A princípio ela ficou muda olhando para o chão, os lábios apertados, como quem está firme numa resolução. De pé, apoiada na mesa da sala de jantar. Depois levantou a cabeça e olhou para o irmão dizendo: Pois é, você disse que eu tenho idade suficiente para saber o que eu faço ou o que eu quero fazer. Eu já disse o que eu quero. Não é preciso repetir. Foi então que eu dei uns passos para a frente e perguntei trêmula: Isabel, veja bem o que está dizendo. Você passa por cima de tudo por causa desse homem? Reflita, minha filha. Ela não respondeu e apertou mais os lábios. Tornei a perguntar, mais trêmula ainda: Quem você prefere, Isabel? Nós ou ele?
Ela continuou quieta, imóvel, os olhos baixos. Só essa atitude já era uma confissão. Mas eu queria ouvir dos próprios lábios da minha filha o que eu sabia que ela ia dizer. Insisti. Diga, Isabel, precisa escolher. Quem você prefere? Não podemos viver assim. Então ouvi nitidamente a voz da minha filha Isabel dizer: vou me casar com Felício. Todo o sangue fugiu do meu rosto e foi como se eu estivesse me afogando. Carlos apertou meu braço e disse: que é isso, mamãe? E virou-se impetuosamente para a irmã. Miserável e ingrata! Então vai de uma vez! Não vê que mata a nossa mãe? E vibrou-lhe um tapa no rosto. Ela deu uns passos para a frente com a mão no rosto e quis reagir. Depois desistiu e saiu chorando da sala dizendo: você me paga, detesto você, odeio! Fechou-se no quarto. Recriminei Carlos. Por que fez